Revelado, o incrível segredo da faxineira pobre sobre o filho cego que transformou vidas. Maria olhava fixamente para o pequeno teclado na mesa da sala, sentindo a esperança pulsar em seu coração. Lucas, com seus 10 anos e seus olhos que nunca viram a luz do dia, sempre encontrou uma forma de tocar o mundo à sua maneira. A cor da vida dele era a música. As notas que saíam do teclado pareciam trazer um brilho àquele lar tão simples, onde a poeira das ruas da periferia se misturava às lágrimas de uma mãe que lutava em silêncio. Toda manhã, antes do sol nascer, Maria ia para o trabalho, limpando os andares de mágica maneira como se estivesse trazendo um glamour que nunca teve. E à noite, deixava as casas elegantes com o cheiro de limpeza, mas com o coração pesado de preocupações. Como é que ela poderia dar a Lucas um futuro digno, enquanto apenas sobrevivia? A desigualdade ao redor era uma das muitas barreiras levando lágrimas aos olhos da faxineira. Naquele dia, enquanto ela arrumava o escritório onde trabalhava, uma senhora idosa se aproximou. Era a professora de música que Maria conhecera na infância. Eu vi seu filho tocar, Maria, disse a mulher. Ele tem um dom. Deveria ter aulas. Mas Maria hesitou. Será que poderia arcar com essa despesa? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A semana se arrastou, e Maria se via imersa em um mar de dúvidas. Ouviu Lucas tocando numa noite chuvosa, a melodia que ele criava a fazia esquecer dos problemas. A música era sua fuga, a única maneira de transmitir sentimentos que palavras não alcançavam. O dia da apresentação musical na escola de Lucas se aproximava. Maria ficou nervosa só de pensar, seu coração disparado. O espaço estaria repleto de gente, e se seu filho errasse? E se ninguém gostasse? Mas enquanto ele ensaiava, a cada acorde, a certeza de que, independentemente de qualquer coisa, aquele sonho deveria ser vivido se enraizava. Vamos lá, meu filho. Ela repetia para si, buscando forças. No dia do evento, a sala estava cheia, e Maria segurava a respiração. A luz sobre o palco destacava seu pequeno, que parecia tão corajoso diante de todos aqueles olhares. E quando ele começou a tocar, a emoção tomou conta do lugar. O silêncio se fez perplexo, e as notas da canção ressoaram no peito da faxineira, como se cada acorde fosse um passo em direção ao futuro que tanto desejava. Maria sentiu o peso da vida, mas também um sopro de esperança. E ali, enquanto Lucas entregava sua alma naquela música, a verdadeira pergunta se instalava em sua mente. Será que ela ainda conseguiria superar suas incertezas? O que seria do amanhã? As palmas ecoaram, mas a dúvida permanecia, como uma sombra. Ela poderia tirar seu menino de uma vida de limitações? E mais importante, como um simples momento poderia moldar o futuro deles? A história de Maria e Lucas estava apenas começando, e o caminho à frente prometia mais desafios e vitórias. Enquanto a última nota ainda ressoava no ar, Maria viu o brilho nos olhos de Lucas, mesmo sem poder enxergar as palmas efusivas da plateia. O sorriso dele era como um farol, iluminando a escuridão que muitas vezes envolvia suas vidas. Mais do que aplausos, era uma confirmação de que a música realmente fazia diferença não apenas na vida dele, mas na dela também. Depois da apresentação, Maria foi até o filho, seu coração pulsando forte. Você foi maravilhoso, meu amor. Os braços dela se fecharam em torno dele, trazendo o conforto que só uma mãe pode oferecer. Lucas sorriu, sua expressão mostrava uma felicidade indescritível. Você gostou, mamãe? Eu tentei fazer você feliz. Havia multiplicidade de sentimentos dentro de Maria, gratidão, amor, e um medo sutil de que aquele momento fosse passageiro. Enquanto o resto da escola se dispersava, aquele instante parecia congelado no tempo, como se o universo estivesse dando uma pausa para reconhecer a grandeza da música que aquele menino cego criava.
Mas no fundo de seu coração, a dúvida continuava a ecoar como um tambor. Seria aquele o início de algo maior? Naquela noite, enquanto Lucas se preparava para dormir, Maria não conseguiu deixar de ouvir um sussurro profundo dentro de si que dizia: talvez estivesse na hora de dar uma chance a ele. O pensamento de aulas de música ainda a assombrava, mas agora ela sabia que não poderia ficar parada. Os talentos não devem ser enterrados, pensou. O que ela mais queria era que Lucas tivesse as oportunidades que ela nunca teve. Decidida, Maria pegou papel e caneta, escrevendo rapidamente um plano. Aulas de música, sim, mas também uma forma de ganhar um pouco mais. Pesquisou em cada canto da cidade, apartamentos para limpar, casas a serem organizadas. Se houvesse uma chance, ela não poderia deixar passar. O futuro de Lucas era o que importava. Alguns dias se passaram e Maria começou a trabalhar em mais casas. Ao mesmo tempo, tomando conta do serviço de faxina, ela mantinha os ouvidos atentos. O mundo à sua volta estava cheio de sons e vozes que a inspiravam. Um dia, enquanto limpava uma sala, ouviu a conversa de duas mulheres sobre um concurso de talentos para crianças. Era ali que a ideia se acendeu. Ela se aproximou, seu coração disparado, quase parando ao comunicar que seu filho era músico. As mulheres ouviram com atenção. Uma delas, com olhos que brilhavam de entusiasmo, perguntou: por que você não inscreve seu filho? Ele precisa mostrar ao mundo seu dom. O incentivo parecia uma luz alvissareira, mas a dúvida rapidamente invadiu o peito de Maria. O que se passaria se Lucas não conseguisse? E se as pessoas fossem cruéis? A noite caiu e, enquanto Maria refletia, a música de Lucas parecia ecoar na sua mente. Ele precisava daquele empurrão, e a mãe decidiu que, para cada nota que ele tocava, ela também tocaria uma parte de seu próprio coração. O que poderia dar errado? No dia seguinte, assim que o sol se pôs, ela fez uma ligação. Era hora de dar um passo no desconhecido, mas talvez aquele passo pudesse levá-los a um lugar onde a esperança finalmente se tornasse realidade. A vida de Maria e de Lucas estava prestes a mudar. O que eles não sabiam era que o caminho seria repleto de surpresas. Poderia essa decisão levá-los a uma nova vida, ou acabaria revelando fraquezas que eles nem sabiam que tinham? Em meio ao turbilhão de sentimentos, a única certeza que Maria tinha era que eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Mas seria suficiente para superar os desafios que o próximo capítulo tinha reservado para eles? A resposta estava apenas começando a se desvelar. Quando o dia do concurso se aproximou, Maria se sentia como se estivesse prestes a montar em uma montanha-russa. A emoção pulsava em seu peito a cada ensaio, a cada nota que Lucas tocava no seu pequeno teclado. As músicas fluíam como água cristalina, e ela se lembrava das conversas com as duas mulheres, lembranças que a impulsionavam ainda mais. Você vai se sair bem, meu amor. Maria repetia, tentando extrair de cada palavra todo o entusiasmo e apoio que podia oferecer. Para Lucas, cada ensaio era uma chance não apenas de mostrar seu talento, mas também de se conectar com a mãe de uma forma nova. Às vezes, ela observava o jeito como ele se deixava levar pela música. Era como se o resto do mundo desaparecesse. Apesar da alegria que o envolvia, Maria sentia um peso nas costas. A pressão da expectativa a deixava inquieta. Seria que Lucas estava pronto? E se ele fracassasse? O que ela diria? Esses pensamentos giravam como um redemoinho em sua mente. Para ela, inscrever Lucas ali havia sido um ato de coragem, mas a vulnerabilidade também trazia um medo silencioso. O que aconteceria se ele fosse rejeitado? Certa noite, enquanto olhava pela janela, Maria lembrou-se da própria infância em que o medo a impediu de sonhar. Não quero que meu filho viva o que eu passei, sussurrou para si mesma, decidida a quebrar esse ciclo. A música era um dom, e ela estava determinada a dar a Lucas a chance de brilhar. Finalmente, chegou o tão esperado dia. A escola estava vibrante, cheia de energia e animação. Maria respirou fundo ao entrar no auditório, sentindo uma mescla de nervosismo e esperança. O cheiro de pipoca e o barulho das risadas das crianças criavam uma expectativa palpável. A apresentação começou e Maria observava atentamente cada participante. Quando chamaram Lucas, seu coração acelerou. Lucas sentia ansiedade na sala, mas também o amor que emanava da presença da mãe. Ele subiu ao palco e,
com seu jeito único, ajeitou-se ao teclado. O silêncio se fez, e assim que seus dedos tocaram as teclas, a mágica aconteceu. A música que brotou de Lucas era pura e carregada de emoção, refletindo toda a luta e esperança que haviam compartilhado. Os olhares estranhos foram logo transformados em sorrisos de aprovação de um público que, em um instante, não se lembrou mais da deficiência de Lucas, mas da beleza de seu talento. Maria queria gritar, mas as lágrimas escorriam silenciosas em seu rosto. Ela sentia cada nota ecoar dentro dela, a conexão era mais forte do que qualquer palavra. Quando a apresentação terminou, um silêncio reverberou na sala, como um acorde suspenso no ar. Então, aplaudidos de pé, todos foram contagiados pela alegria pura que Lucas havia trazido. Maria viu os olhos de seu filho brilharem mais uma vez. A sensação de que aquele momento poderia ser mais do que um instante se firmou dentro delas. No entanto, mesmo em meio à euforia, uma voz familiar sussurrou em sua mente: seria o suficiente? E se os críticos aparecessem agora? Enquanto a plateia se levantava e aplaudia, Maria mal podia pensar na repercussão que isso tudo teria. Deslumbrada, mas ainda ansiosa, ela começou a perceber que aquela era apenas a porta de entrada. O que vinha a seguir poderia ser o que havia esperado por toda a vida ou o maior desafio que enfrentariam juntos. E se os resultados do concurso fossem não apenas uma vitrine para Lucas, mas os primeiros passos em um caminho cheio de obstáculos inesperados? Maria sentiu uma nova onda de determinação, mas também uma sombra de receio. O futuro era um mistério, e a verdade é que só o tempo diria o que aguardava por eles na próxima curva. Lucas desceu do palco, envolto em aplausos e sorrisos orgulhosos. A energia da sala pulsava, como se cada pessoa estivesse festejando não apenas a apresentação, mas a história de superação que se desenrolava ali. Maria não conseguia conter o brilho em seus olhos, ainda umedecidos pelas lágrimas de felicidade. Era um momento sublime, e ao mesmo tempo, ela se perguntava qual seria o próximo passo. O que viria daquela vitória instantânea? O diretor da escola, um homem de meia idade com uma postura imponente, aproximou-se deles. Maria sentiu um frio na barriga. Ele sorriu e, com um tom amável, disse: Lucas, você foi incrível. Nós temos que conversar sobre o seu talento. As palavras pareciam dançar no ar, e Maria ficou congelada por um segundo, tentando desacelerar suas emoções. Obrigado, senhor. Lucas respondeu, a empolgação na voz misturada à incredulidade. Aquele era o momento que podia mudar tudo, e a mãe dele queria proteger essa chama que começava a brilhar. Enquanto o diretor falava dos planos para uma apresentação especial da escola, onde Lucas poderia se apresentar em outras oportunidades, Maria ouvia, mas sua mente estava repleta de pensamentos. E se isso só trouxer mais pressão? E se ele não estiver pronto para o próximo passo? O diretor então notou a inquietude de Maria e disse empaticamente: é um momento especial, não apenas para ele, mas para todos nós. Lucas tem um talento único, e vamos querer apoiar isso. Maria estática, apenas acenou com a cabeça, sem palavras. A pressão que lhe pesava mais a cada instante. À medida que os dias se passavam, a escola começou a se empenhar na promoção de Lucas. Ele recebia convites para pequenas apresentações, e ela realizava tudo o que podia para garantir que ele estivesse confortável e feliz. Mas, a cada aplauso que ecoava, Maria se sentia mais ansiosa. Era como se o peso do mundo estivesse em suas costas. Uma coisa era sua felicidade por ver alguém reconhecer o talento do filho, outra, muito diferente, era o medo de que esse reconhecimento cobrasse um preço alto. Certa noite, enquanto arrumava a casa, Maria se surpreendeu ao encontrar um velho caderno. Era de sua própria infância, repleto de anotações de sonhos e medos. Folheando aquelas páginas, uma onda de nostalgia passou por ela. Um dos pensamentos mais comuns era: não sou boa o suficiente. O coração de Maria disparou com essa lembrança. Será que Lucas sente isso também? Ela se perguntou, com um nó na garganta. Naquela manhã chuvosa, enquanto Lucas praticava seu próximo número, a chuva ecoava pelas janelas. Maria se viu paralisada observando seu filho, mergulhado na música, como se estivesse em um mundo só dele. Era lindo e inspirador, mas o medo voltou a apertar seu peito. E se ele sentir a pressão? E se isso tudo não o fizer feliz?
É muita responsabilidade, não é, mamãe? Lucas interrompeu seus pensamentos, desviando a atenção dela. Maria se aproximou mais, e um sorriso amoroso brotou em seus lábios, mas a insegurança ainda estava lá. Você está feliz, meu amor? Perguntou, tentando encontrar um equilíbrio entre apoiá-lo e protegê-lo. Lucas parou, pensou um pouco e respondeu, com um brilho determinado nos olhos, estou, mas às vezes, fico com medo de não conseguir mais. Aquelas palavras cortaram o coração de Maria. O que ela poderia fazer? Como poderia garantir que ele sentisse o mesmo entusiasmo que ela sentia? O peso da cobrança era real, e ela percebeu que o desafio seria garantir que Lucas não se sentisse escravizado por essas expectativas, mas sim livre para crescer. Enquanto Maria ponderava sobre isso, a campainha tocou abruptamente. Era uma mulher que ela nunca havia conhecido, mas a expressão no rosto dela deixou claro que algo importante estava prestes a ser revelado. Oi. Eu sou a Dona Rita, e preciso conversar com vocês sobre Lucas, disse a visitante, seu olhar sério penetrando fundo na alma de Maria. Que segredo será que Dona Rita trazia? O coração de Maria acelerou mais uma vez. O mistério a aguardava. Dona Rita adentrou a casa com uma presença marcante. Maria, ainda em choque pela visita inesperada, sentiu o coração acelerar. O jeito sério da mulher parecia preencher o ambiente com uma aura de urgência. Lucas, levemente hesitante, observava de longe. É sobre o talento do Lucas. Eu tenho algo que pode mudar tudo. E não é só sobre ele, mas sobre vocês dois, Dona Rita começou, a voz carregada de emoção. Maria trocou um olhar desconfiado com Lucas. O que essa mulher poderia saber que ainda não tinham descoberto? Eu trabalhei durante anos como cuidadora e conheci muitos meninos talentosos. Mas não sei se você sabe, Lucas, eu sou, na verdade, sua avó, ela revelou, soltando a bomba no ar. As palavras pareciam flutuar antes de aterrissar com peso. Vovó? Lucas questionou, confuso, sem saber ao certo o que pensar. Maria, vulnerável, sentia um turbilhão de emoções. Dona Rita era a mulher que sempre parecia estranha quando passava pela casa, mas nunca pensara que estivesse conectada à história de Lucas. Sim, vovó. Há muitos anos, tomei decisões difíceis, mas sempre soube que você brilharia. Sempre soube que a música faria parte de sua vida. E eu quero ajudar vocês, Dona Rita prosseguiu, os olhos agora brilhando com ímpeto e paixão. Maria cruzou os braços, tentando proteger-se da enxurrada de sentimentos que invadiam seu coração. Mas como você sabe disso? Por que você está aqui agora? Suas palavras saíram apressadas, mas a preocupação era bem clara. Dona Rita suspirou profundo, parecendo imediatamente mais velha. Eu deixei você e seu pai por um motivo, mas nunca deixei de acompanhar vocês. Quando você teve o Lucas, prometi que faria o que fosse preciso para proteger seu futuro, disse ela, hesitando por um momento. E o que mais me tocou foi essa luz que eu vi nele, uma luz que não pode ser apagada. A conversa avançou pela sala, à medida que o clima se tornava tenso e emocional. Eu tenho contatos na indústria musical, posso ajudar Lucas a se apresentar para pessoas que vão acreditar nele como eu acredito, Dona Rita disse, as palavras caindo sobre eles como uma chuva de esperança. Maria lutava com seu ceticismo. Como poderia confiar em alguém que tinha ficado longe por tanto tempo? Mas ao olhar nos olhos de Lucas, percebia uma centelha de empolgação que não podia ignorar. Ele queria acreditar que tudo isso era real, que Dona Rita era uma porta aberta para novos mundos. Mas e se tudo isso não der certo? E se você não puder cumprir o que está prometendo? Maria interrompeu, sua voz embargada pela dúvida. E se for somente mais uma desilusão para o meu filho? As palavras atravessaram a sala como um raio. Dona Rita, percebendo a fragilidade da situação, se aproximou. Eu sei que a vida é imprevisível, mas às vezes precisamos abrir o coração para o que não conhecemos. O talento de Lucas não deve ser escondido. Ele precisa brilhar, mesmo que isso signifique dar um salto de fé. Lucas respirava fundo, a inquietação dançando em seu olhar. Aquela era uma oportunidade que poderia mudar tudo, mas havia um receio que também o consumia.
O desejo de ser grande e a insegurança de não conseguir se equilibravam em sua mente. E se eu for mais do que posso ser? Murmurou, quase como se falasse consigo mesmo, desafiando seus próprios limites. Maria olhou para a avó, depois para seu filho. Será que Dona Rita realmente podia ajudar? Poderiam elas salvar Lucas da pressão que a fama traria? Quando ela ia perguntar mais, uma vibração no celular de Dona Rita interrompeu o momento. Ela olhou, a expressão mudando rapidamente. Desculpem, eu preciso atender. É urgente, disse ela, saindo um pouco da sala. Maria e Lucas ficaram a sós novamente, um turbilhão de perguntas no ar. O que estava acontecendo? O que Dona Rita poderia realmente fazer por eles? As possibilidades pareciam infinitas, mas a insegurança ainda pairava como uma sombra. Então, impulsionado por uma mistura de medo e curiosidade, Lucas olhou para a mãe. E se tudo que eu procuro estiver mais perto do que imagino? A pergunta pairou, deixando a sensação de que o próximo passo era crucial. E assim, com o futuro incerto e as portas entreabertas, Maria e Lucas se viravam para o que estivesse por vir, prontos para enfrentar as tempestades que os aguardavam, mas também as esperanças que podiam florescer na jornada. Maria olhou para Lucas, sua mente girava em torno da revelação de Dona Rita. A figura imponente da avó, agora mais clara, preenchia todo o ambiente. Ela sentia que havia mais na história do que tinha conhecimento, algo que transcenderia o imediatismo daquela conversa. Lucas, com os olhos brilhando de expectativa, tentava juntar as peças. Mãe, e se ela estiver dizendo a verdade? E se isso for a nossa chance? Sua voz, antes titubeante, começava a encontrar um tom de esperança. Lucas, calma. Precisamos ser racionais. Apenas porque alguém diz que pode ajudar, não significa que isso será fácil, Maria respondeu, forçando-se a ter o controle da situação. No fundo, toda aquela conversa a fazia sentir-se vulnerável. Era doloroso pensar que poderiam ter perdido tanto tempo. Dona Rita entrou novamente, agora com um olhar mais sério. Desculpem pela interrupção. Precisamos agir rápido. Tenho uma reunião com o produtor amanhã e gostaria que Lucas fizesse uma apresentação. O coração de Lucas disparou, um misto de euforia e medo. Ele nunca havia se apresentado para um público grande, e a ideia de estar diante de alguém influente na indústria musical era quase surreal. E se eu não for bom o bastante? Perguntou, as mãos tremendo. Você vai ser incrível, acredite em mim, Dona Rita disse, colocando a mão sobre o ombro dele. A música é uma extensão de quem você é. Nunca duvide de seu talento. Maria observava a cena, um misto de orgulho e preocupação a envolvia. A sinceridade da avó parecia real e ao mesmo tempo distante. Estamos falando de um futuro diferente aqui. É tudo muito novo, Dona Rita. E se isso não der certo? Questionou, sua voz se quebrando. A vida é feita de riscos, Dona Rita respondeu. Se não arriscarmos, como poderemos alcançar nossos sonhos? Lucas, então, levantou a cabeça, decidindo que aquela poderia ser a oportunidade que sempre sonhou. Eu quero fazer isso, mãe. Eu sinto que preciso tentar, disse, com um brilho intenso nos olhos que Maria não podia ignorar. Ela respirou fundo, pesa nos ombros. O amor pelo filho lutava contra o medo de mais uma desilusão. Então vamos tentar, mas precisamos fazer isso juntos. Não vai ser fácil. Quero que você saiba que estarei ao seu lado, em cada passo. A determinação de Lucas fez seu coração vibrar. Ele ouviu a voz da mãe, mas o eco da avó reverberava em sua mente, a luz, o talento, a oportunidade. E se essa fosse a única chance que teriam de mudar suas vidas? O orgulho e a ansiedade dançavam um tango em sua barriga, gerando um nó. Enquanto isso, Dona Rita observava, uma expressão de esperança misturada a um ancestral sofrimento. No fundo, ela sabia que algo maior estava em jogo. Havia um porquê para estar ali, para ter voltado. Precisamos ensaiar, Lucas. Amanhã você terá que se apresentar como nunca fez antes, Dona Rita disse, chamando a atenção de ambos. Vamos fazer desse ensaio algo especial. Você precisa sentir a música. E assim,
o trio começou a vibrar em um novo ritmo. Maria pegou a guitarra do armário, enquanto Dona Rita se sentava com um caderno de anotações ao seu lado. Lucas começou a tocar a batida que conhecia de cor, mas hoje, soava diferente. Era como se a música quisesse contar a história deles. No meio do ensaio, algo se rompeu. Maria, com lágrimas nos olhos, percebeu que aquela era mais do que apenas uma apresentação, era uma reconexão com o passado, uma entrega mútua de amor e esperança. Mais um estrondo de chuva no telhado trouxe de volta a realidade. O tempo estava mudando, e com ele, as certezas que acreditavam terem. Um barulho violento de trovão fez todos pararem, a tensão no ar ficou palpável. O futuro estava à espreita, e em breve, poderiam se deparar com as tempestades de sentimentos que tanto temiam. E se a vida que sempre sonhei começar agora, mas tudo der errado? Lucas sussurrou, os olhos úmidos. Maria e Dona Rita se entreolharam, conscientes de que as respostas estavam mais próximas do que imaginavam. Mas o dilema pairava, como que perguntando, até onde estariam dispostos a ir por seus sonhos? O ensaio seguiu com o clima pesado. As notas de Lucas ecoavam pela sala, mas a sua mente estava em uma tempestade. Ele tentava se concentrar, mas cada acorde parecia provocar um efeito de onda em seu coração. Os olhos de Maria estavam fixos nele, e a expressão da mãe oscilava entre orgulho e uma preocupação palpável. Dona Rita, por sua vez, mostrava-se determinada a guiar o neto através do redemoinho de emoções que pairava entre eles. Vamos tentar algo diferente, Dona Rita sugeriu, quebrando o silêncio que se instalara. Lucas, cante a música como se estivesse se apresentando para o produtor. Sinta cada palavra, como se fosse a última chance de sua vida. Cantar desse jeito só me deixa mais nervoso, Lucas respondeu, tentando esconder o tremor na voz. E se eu dizer que isso é o que faz do seu canto algo verdadeiro? As pessoas se conectam com a emoção, não com a perfeição, disse Dona Rita. Ela se levantou e se aproximou dele, parecendo ainda mais forte e inspiradora. Lembre-se do que ela representa. Cada acorde é um pedaço de você. Lucas respirou fundo e decidiu seguir o conselho da avó. Ele começou a tocar novamente, e sua voz lenta e melódica começou a preencher o espaço. Cada palavra, cada pausa parecia ganhar peso, como se ele estivesse revelando não apenas uma canção, mas pedaços da própria alma. Assim, ele começou a sentir o que havia dentro dele, deixando fluir todas as incertezas, as alegrias antigas e os medos. Maria olhava para Lucas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era como se cada nota ressoasse com memórias fragmentadas de sua própria vida. Ela viu em seu filho a esperança renascendo, algo que ela temia ter perdido. Ao mesmo tempo, sentia um misto de felicidade e um terrível receio. E se tudo que construímos não for o bastante? Essa pergunta martelava em sua cabeça. O ensaio continuou, e Dona Rita interagia com entusiasmo, oferecendo dicas, fazendo anotações e sinalizando cada erro com simpatia. Perfeito, Lucas. Agora mais emoção. Você consegue. Mas, mesmo com a animação da avó, Lucas não podia evitar a apreensão. A realidade da reunião do dia seguinte parecia um peso ainda maior sobre seus ombros. Ele parou por um momento, olhando nos olhos de Dona Rita. E se eu não for aceito? E se isso for só ilusão? E se você não tentar? E se essa for a sua única chance de mostrar quem realmente é? Dona Rita respondeu, a voz firme, mas amorosa. As palavras dela clarearam um pouco a mente de Lucas, mas a tempestade lá fora parecia sinônimo do turbilhão em seu peito. Ele pensou em tudo que haviam passado, todas as dificuldades daquela família que insistia em lutar, e não conseguia evitar mais lágrimas. Maria se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Independentemente do que acontecer amanhã, nós dois somos um. Você nunca estará sozinho nessa jornada. Nesse instante, um trovão forte se fez ouvir, quase como um aviso. E uma ideia audaciosa passou pela mente de Lucas, quase como um sussurro. E se, ao invés de me apresentar amanhã, eu convidar você, mãe, a cantar comigo? A proposta caiu como um mistério no ar, e Maria fez uma pausa. O fio de uma nova esperança surgiu, uma nova união entre eles que poderia alterar tudo.
Cantar juntos? Você tem certeza disso? Ela sentia o coração acelerar com a ideia. Sim. Se derramarmos nossas vozes juntas, talvez consigamos mostrar quem somos de verdade. Vamos criar essa história juntos. Lucas exclamou, os olhos brilhando em um novo fervor. Mas enquanto essa nova perspectiva começava a brilhar, um celular tocou, tirando todos da emoção. Maria olhou para a tela e arregalou os olhos. Era um número desconhecido, mas algo a fez hesitar. O instinto dizia que poderia ser importante. Acho que deve ser importante, Maria murmurou, sentindo o peso da chamada. Mas, o que aquela ligação poderia revelar? O que mais estava em jogo nessa história toda? Maria hesitou, os olhos presos na tela do celular, como se o número desconhecido fosse um portal para o desconhecido. Os sentimentos conflitantes em seu peito a impediam de atender. O tempo parecia esticar enquanto Dona Rita e Lucas trocavam olhares curiosos. Atenda, mãe, Lucas pediu, a ansiedade quase palpável. Pode ser algo importante. E se for uma oportunidade? Com um suspiro profundo, Maria apertou o botão e trouxe o celular ao ouvido. Alô? A voz do outro lado era firme, mas carregada de uma tensão que imediatamente a fez sentir um frio na barriga. Maria, sou eu, Carla, disse a mulher, e havia algo na forma como pronunciava seu nome que fez o mundo de Maria tremer. Carla, sua amiga de infância, tinha um tom de urgência que não combinava com a leveza de outrora. Carla? O que aconteceu? Você está bem? Indagou Maria, com um aperto no coração. Houve uma nova informação sobre seu filho. Eu sei que parece confuso, mas você precisa saber sobre a situação de Lucas. A voz dela se quebrava, e Maria franziu a testa, preocupada. O que poderia ter acontecido? Que situação? Um medo começava a se instalar em sua garganta. Dona Rita e Lucas se aproximaram, ansiosos por uma resposta. Um tempo atrás, uma pessoa se apresentou a mim, e eu não sabia como te contar sobre informações relacionadas à visão de Lucas. Carla hesitou. Ele poderia ter uma chance. Mas precisa de um exame específico, e eles não vão facilitar. É um tratamento que poucos conhecem. Os olhos de Maria se alargaram. Você está dizendo que Lucas pode ver? Sim. Mas o procedimento é caro e pode levar tempo. Eu apenas soube hoje e queria te avisar. Você precisa agir rápido. A mente de Maria girava, uma mistura de esperança e medo. Era um dilema agonizante. Mas como vamos fazer isso? Não temos dinheiro suficiente, Lucas, ouvindo, sentiu um nó se formar em seu estômago. Mãe, precisamos acreditar, Lucas. Maria interrompeu, tomando fôlego. Essa pode ser a sua chance. Nossa chance. Mas o que fazemos se for só uma ilusão? Lucas sussurrou. A fragilidade em sua voz denunciava a tristeza que ele lutava para esconder. Maria olhou para ele, sentindo uma conexão instantânea com o filho. Eu não sei, mas preciso que você confie. E não estou sozinha nessa. Nós vamos juntos. Como sempre fizemos. Maria, eu posso te ajudar mais. A coisa toda é complicada. Carla disse, interrompendo o devaneio. Se você decidir dar o passo, vou estar ao seu lado. Para isso, precisamos de um dinheiro que é exorbitante para nós. Mas você conhece pessoas. A ideia é ir atrás delas. A conversa ficava cada vez mais no ar, como se um fio invisível começasse a conectar esperanças, medos e experiências. Eu não sei se estou pronta para essa luta, Maria confessou, olhando para Dona Rita, que segurava sua mão com firmeza. Não desista do seu filho. O amor é o melhor remédio, você sabe disso, Dona Rita disse, com uma convicção que ecoava na sala. Se ele se sentir amado, todo o resto pode se tornar possível. E assim, antes que a dúvida dominasse o momento, Maria decidiu. Ok, eu vou fazer isso. Vamos juntos, Lucas. Vamos cantar e, se conseguirmos, também lutar por você. Um passo de cada vez. Mas enquanto se preparavam para essa nova batalha, um outro trovão estrondou do lado de fora,
como se a natureza também estivesse prestes a revelar algo. O celular de Maria ainda estava conectado, e a voz de Carla voltou a ser ouvida, quase um sussurro. Eu não contei tudo, Maria. Há um detalhe vital mas a ligação se cortou abruptamente, deixando todos em um misto de tensão e expectativa. O que Carla não havia dito? Havia mais segredos, mais inseguranças, e agora a determinação de Maria se misturava com um novo mistério ainda maior. O que o amanhã traria, além da apresentação? A tempestade lá fora parecia replicar a interna que fervilhava na mente de Maria. Enquanto a chuva se espremia nas janelas, seu coração pulsava rápido. O que seria aquele detalhe vital que Carla não teve coragem de compartilhar? Cada batida de sua lembrança se pensava em possibilidades tão diversas quanto aterrorizantes. Por que ela não terminou a frase? O pensamento repetiu-se como um eco. Algo dentro dela queria socar a mesa, gritar, mas uma parte sabia que a calma era o melhor remédio. Afinal, eles estavam prestes a embarcar numa jornada que poderia mudar suas vidas. Vamos fazer uma lista, sugeriu Dona Rita, cheia de determinação. Precisamos saber como vamos conseguir esse dinheiro, unir forças. Maria se viu olhando para o papel que Dona Rita havia colocado na mesa, um reflexo do futuro que ela não podia deixar de sonhar, a possibilidade de ver Lucas se levantando, sem limites, correndo, vivendo, e, quem sabe, o sorriso no rosto dele ao ver cada detalhe do mundo pela primeira vez. Precisamos de contato com a Carla, Maria disse, sem hesitar. Ela conhece pessoas e pode nos ajudar a descobrir mais sobre esse tratamento. Lucas, ainda nervoso, mordeu os lábios, balançando a cabeça em concordância. E se não tiver dinheiro suficiente mesmo assim? Lucas perguntou, os olhos escurecendo com uma sombra de insegurança. O peso da pergunta pairou no ar. Tem que ter. Não podemos desistir, Maria respondeu com mais firmeza do que se sentia. Temos que ir atrás. Por você, Lucas. Cada passo que dou é por você. Um plano começou a tomar forma. Maria decidiu que primeiro falaria com Carla, mesmo que isso significasse voltar a enfrentar uma verdade que parecia distante, e então ela e Lucas buscar se conectar com pessoas que poderiam apoiar a causa deles. Dona Rita sugeriu que Maria conversasse com a vizinha, a seu Nestor, que tinha uma familiar envolvida em uma ONG de apoio à saúde. Eles podem ajudar, disse Dona Rita, com um brilho de esperança nos olhos. Nunca se sabe quem pode ser a chave de tudo. Antes que pudesse responder, o celular de Maria vibrou pela segunda vez. A tela destacou-se pela luz no quarto escuro e pulsante. Com um misto de medo e esperança, ela atendeu. Era Carla novamente. Maria, sinto muito pela ligação anterior. Tive que desligar porque ouvi algo que me deixou preocupada, mas é vital que você saiba, começou Carla, o tom da voz distinto, carregando um peso que fazia o estômago de Maria se revirar. Carla, que informação é essa? Maria interrompeu, aflita. Não é só sobre a visão do Lucas. Envolve uma clínica que tem métodos alternativos, algo que poucos conhecem. Mas a voz de Carla fraquejou. Mas pode ser muito arriscado. Arriscado como? A ansiedade pulsava cada vez mais forte. Isto pode mudar tudo, Maria. E necessitamos de um apoio especial de pessoas que não podem saber que você procura por isso. Maria sentiu que seu coração quase parou. Que segredos ainda estavam para ser desnudados? A tensão no ar cresceu como um trovão profundo e distante. Carla, por favor, me diga, preciso saber o que está em jogo. A ligação cortou mais uma vez e Maria ficou imóvel, o celular em punho, sem saber se deveria continuar buscando respostas ou se o medo a faria recuar. O que Carla realmente sabia? Qual era o segredo que poderia transformar tudo? E mais importante, Maria estava pronta para pagar o preço disso? Naquele instante, uma nova tempestade se aproximava, não da chuva lá fora, mas da possibilidade de um futuro desconhecido que poderia ser mais brilhante ou mais obscuro do que qualquer um deles poderia imaginar. E enquanto olhava para o rosto de Lucas, ela percebeu que nada poderia ser mais importante do que a luta por sua luz, uma luz que talvez estivesse mais distante do que ela conseguia ver.
O dia do concurso chegou, e a ansiedade estava palpável no ar. Maria acordou antes do sol, envolta por uma mistura de esperança e medo. Ela manteve os pensamentos focados na apresentação de Lucas, na oportunidade que aquela performance representava. Afinal, eles estavam prestes a embarcar em uma nova jornada, e essa poderia ser a chance que tanto esperaram. O ensaio foi intenso. Lucas, sentado em seu teclado, parecia mais confiante do que nunca. Ele havia praticado cada nota, cada acorde, como se sua vida dependesse disso. Maria, observando do canto da sala, sentia seu coração aquecer com orgulho do filho, que estava prestes a brilhar, independentemente das incertezas. No fundo, a ligação de Carla ainda ecoava em sua mente. A imagem da chance de Lucas conseguir ver mais do que sombras pairava como uma promessa. Seria aquela última apresentação dele como um menino cego, ou a primeira de um garoto que teria vida transformada? Diante do espelho, Maria respirou fundo, ajustando o cabelo. Ela pensou em tudo que haviam superado, em como enfrentaram cada desafio como uma unidade. Hoje é o dia, Lucas. Você vai arrasar. Ela disse, acreditando a cada palavra. O auditório estava lotado. Luzes piscando, crianças sorrindo, e o cheiro de pipoca preenchia o espaço. Quando chegou o momento de Lucas se apresentar, Maria quase não conseguia respirar. O coração palpitava enquanto ele subia no palco, os olhos fixos no teclado, desapegados do resto do mundo. Você consegue, meu amor! Ela gritou silenciosamente, apenas na mente, sentindo que todos os outros sonhadores se perderiam quando as primeiras notas ecoassem. E quando Lucas começou a tocar, a magia aconteceu. Ele cantou como nunca antes, sua voz fluía com emoção pura. A plateia estava presa, envolvidos pela entrega genuína daquele menino que, mesmo sem a visão, enxergava tudo através da música. Maria envolveu as mãos no rosto, lágrimas de felicidade escorriam como um rio, enquanto ouviu cada acorde tocado com a alma. No final da apresentação, uma explosão de aplausos encheu cada canto do auditório. Lucas, ofegante, desceu do palco e correu em direção à mãe. Mãe, você viu? Eu consegui! Ele estava radiante, já não conseguia esconder a felicidade. Você foi incrível! Estou tão orgulhosa de você! Maria disse, puxando-o para um abraço apertado. Os dois se esqueceram do mundo ao redor. Ali, em meio à vibração da plateia, uma nova esperança brotava. Mesmo quando o diretor da escola se aproximou para parabenizá-los, Maria ouvia apenas os batimentos acelerados do seu coração. Ele anunciou que queria dar a Lucas uma oportunidade de se apresentar em um festival maior, um marco que, sem dúvida, mudaria suas vidas. O nome dele ecoou com força e Maria sorriu, mas a apreensão ainda pulsava em seu peito. Isso é uma grande oportunidade, mas precisamos discutir sobre o investimento tanto em tempo quanto em dinheiro, Delec disse, sempre refletindo sobre o que poderia acontecer. Enquanto a conversa avança, os olhos de Lucas brilhavam, e ele perguntou se aquilo significava que ele poderia receber aulas de música. Maria para tudo por um instante. Era um sonho se tornando realidade. O peso da decisão se instalava cada vez mais. E no fundo do coração, a alegria e o medo dançavam um tango. Lembrando-se das palavras de Dona Rita, ela decidiu arriscar. Vamos fazer isso, meu amor. Vamos juntos. A determinação encheu seu ser, e ela percebeu que, independentemente dos desafios que ainda estavam por vir, estavam prontos para enfrentá-los. Após uma conversa longa e cheia de expectativas, Maria decidiu agir mais uma vez. Iria procurar aqueles que pudessem ajudar, conseguir o financiamento para o tratamento de Lucas, e alavancar suas oportunidades. Naquela noite, tudo parecia mais claro. Maria sentou-se com Lucas e Dona Rita e juntos traçaram um plano. As conexões que precisavam seriam buscadas, as fundações que alicerçariam o futuro começariam ali. As vozes começaram a soar como uma melodia única, cada um deles prometia apoiar o outro, como sempre. Haviam feito e assim, com a noite estrelada lá fora e um sentimento renovado de esperança, Maria decidiu que era hora de dar um próximo passo. Amanhã seria aquele dia em que iriam atrás do possível e lutar pelo impossível. Lucas, olhando para o céu noturno, sussurrou, se eu puder ver um dia, mesmo que apenas por um momento, quero ver sua face sorridente, mãe.
E Maria respondeu, eu estarei sempre com você, em cada nota, em cada sonho. A ligação que tinha se rompido não era mais um pensamento distante, mas uma chama acesa em busca de um futuro. Naquela noite, eles se sentiram mais fortes do que nunca. Eles eram a música. Eram o amor e a coragem em sua forma mais pura. E essa história estava apenas começando, determinada a tocar os corações de quem cruzasse seu caminho. O espetáculo da vida estava prestes a se desenrolar e, com ele, a verdade de que a música e o amor podem salvar e transformar qualquer história. E você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.